Eu sou Lauro João Lobo Alcântara, sou médico, nasci em Apucarana no ano de 1947, 7 de fevereiro de 1947, no tempo que Apucarana era ou barro ou pó. Meu pai, Lauro Alcântara, Lauro Fortes Alcântara, e minha mãe, Eni Lobo Alcântara. Nascidos no estado de São Paulo, foram para o norte do Paraná no começo da abertura das cidades e foram morar, casaram. Meu pai comprou uma pequena propriedade no município de Araruva, na época, hoje Marilândia do Sul, desbravou e acabou encontrando uma mocinha muito bonita, né, que era minha mãe. Cara esperto, né? Ele já tinha 33 anos, ela tinha 18, né? Muito linda, casou-se e aí saiu essa figura. Sou o mais velho de 3 irmãos. Tem meu irmão Lauro José, a paixão da minha mãe pelo meu pai, né? A minha irmã Laura Orminda. Coincidências, porque a mãe dela, mãe da minha avó, a mãe da minha mãe era Laura também. Então, Laura de pai e Lauro de avó. Quando foi para eu nascer, eles saíram lá desse lugar que a gente morava lá nessa propriedade. Não tinha asfalto, mal tinha estrada. Para você ir até a estrada que ligava a Apucarana, era terra, barro, e era servida pela jardineira do Celso Garcia Cid. E muitas vezes ele passava dirigindo essa jardineira. Então, fomos para Apucarana e eu nasci lá, na casa do tio Elígio, na rua Ponta Grossa, pela parteira, dona Hermínia Pusch, formada parteira em Viena. Ela fazia os partos da maioria das crianças, da maioria das senhoras naquela época. Tive um parto normal em casa, né? Como naquela época acontecia, e passou uns dias, pegamos o trem, né? E fomos para Piraju, onde moravam os meus avós paternos. E meu avô era um cidadão muito interessante, um cidadão muito culto, muito erudito, e foi prefeito 2 vezes de Piraju, e ele foi meu padrinho de batizado. Então pegamos o trem, que naquela época tinha trem no Brasil, né? Pegamos o trem e fomos até Piraju, onde eu fui batizado. Aí voltamos e fomos para o nosso sítio lá, a Fazendola. E lá foi que eu cresci. Um ano e 4 meses depois nasceu meu irmão, e nós tivemos uma vida maravilhosa, porque éramos nós e a natureza. Tínhamos tudo o que queríamos. Né, os pais super cuidadosos, carinhosos, né? A gente tinha uma vida muito calma, muito tranquila, não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha conforto absolutamente nenhum. Banheiro era casinha, lá fora. Né? O banho era com o chuveiro que a gente chamava de enforcado, né? Aquele balde que tinha um chuveiro, você punha água dentro, uma carretilha, né? Suspendia e tomava banho. Com o tempo, meu pai melhorou um pouquinho de vida, plantou café, tinha um gadinho e instalou água encanada, coisa maravilhosa. A gente tinha uma bomba, né? Batia aquela bomba, enchia a caixa d'água e aí passava pela serpentina e ia para o chuveiro. E a gente tomava banho quente. Era uma coisa maravilhosa. Passou a ter banheiro dentro de casa, né? E assim, quando eu tinha 7 anos, fomos para Apucarana, morar em Apucarana, porque eu ia começar a estudar. A aula começava exatamente no dia do meu aniversário. Eu fui para a escola paroquial São José, dos irmãos Palotinos, Josefinos. E comecei o primeiro ano primário, aquela história toda, né? E fui crescendo e convivendo, fiz muitos amigos, sempre tive muita facilidade de fazer amigos.
E quando eu tinha 14 anos, 15 para 15 anos, meu pai resolveu ir para a terra que ele nasceu, que era Piraju. E fomos então para Piraju. Moramos 2 anos lá. Aí concluí, terminei o segundo científico lá e voltamos para Apucarana. Na época, muita geada, a gente vivia do café, muita geada, então a situação econômica estava complicada, tivemos que voltar para Apucarana e viver a nossa vidinha muito simples, esperando que desse uma colheita boa, que era assim o norte do Paraná naquela época, né? Quando tinha colheita era dinheiro para tudo que é lado. De repente dava uma geada, ficava 2, 3 anos sem nada. Era uma penúria muito grande. Aí voltamos para Apucarana e eu já estava, né, terminei o científico em Piraju. E a minha ideia, eu pensava em medicina ou em agronomia. Agronomia porque eu gostava muito da terra, fui criado, né, andando a cavalo, laçando bezerro, montando em bezerro e vendo meu pai plantar e colher. Então tinha essa ligação com a terra. E medicina porque eu, sei lá, acho que era genética, né? Os tios da minha mãe eram, a maioria médicos, tios tanto da parte de pai dela como da parte de mãe, a maioria era médico. Então ficou essa fixação pela medicina ou pela agronomia. Aí, num dado momento, eu na dúvida, né, porque não tinha medicina em Apucarana, na dúvida, como é que eu vou, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, quando me aparece em Apucarana um amigo que vai também participar desse evento muito agradável, muito inteligente, que nós estamos participando agora, que é o José Carlos Gasparim Pereira, que era meu amigo, foi sempre meu amigo, nós morávamos na mesma rua em Apucarana, na famosa Rua Antonina. O pai dele era médico e nós crescemos junto. Ele era um pouco mais velho que eu, mas nós tínhamos uma amizade muito grande. E ele me aparece, né, em Apucarana, eles moravam há muito tempo em Curitiba, aparece em Apucarana e fala, não senhor, está decidido. E se eu fosse fazer medicina naquela época, eu pensava em ir para Ribeirão Preto, que eu tinha um tio que morava em Ribeirão Preto, e não, venha que você fica com a gente aqui, vamos fazer você vai fazer cursinho aqui, vai entrar aqui. Mas aí o Zé chegou, não tem nada disso, e ele é muito convincente, né? Você vai para Curitiba, nós vamos fazer medicina em Curitiba, eu quase passei, não passei, porque não sei porquê e tal, mas não passei. Mas você vai para lá, nós vamos passar os dois e vamos fazer medicina. Tudo bem. Meu pai topou, era uma dificuldade para ele, né? Porque sempre com dificuldades financeiras e tal, mas topou. E um belo dia peguei carona com a minha amiga, com os pais da minha amiga Lena, né? Lena Saad, o pai dela era gerente do Banco do Brasil em Apucarana, mas já estavam morando aqui em Curitiba, ela tinha passado em medicina também. Ela foi meu colega de científico também. Eu desci de carona com eles, desci com uma malinha e um travesseiro embaixo do braço na casa dele. E aí foi aquela festa, a mãe dele, Dona Angelina, sempre muito querida, Dr. Carlos também, um cidadão extraordinário. E aí fiquei uns dias na casa dele, arrumamos uma pensão ali na 13 de maio, e a Dona Érica, né, era a dona da pensão, ela tinha um carro antigo, né, naquela época, mas era muito mais antigo que aquela época, que ela amarrava num poste uma corrente e dizia que cachorro brabo tem que ficar amarrado, né? Tá bom, Dona Érica. Eu morava nessa pensão precária, muito precária, né? Pelas minhas condições financeiras também. E aí, Zezinho me aparece lá, eu chamo ele de Zezinho, né, Zé Carlos Pereira. Zezinho me aparece lá, pô, temos que matricular no cursinho, né? Porque eu já estava ansioso, né? E aí fomos ali no edifício Asa, era o cursinho Dom Bosco, primeiro ano do cursinho Dom Bosco, para medicina. Já tinha tradição em medicina. Não, vamos fazer e tal. Fiz a matrícula, né? Aí passou uns tempos, começou o cursinho e cadê o Zé? Não vi o Zé, né? Aí fui atrás dele e Zé, pô, você não vai na aula e tal? Não, eu estou fazendo bardal. Falei, mas como, cara? Você me pega, me coloca aqui no Dom Bosco para fazer o cursinho, é um primeiro cursinho, primeiro ano de medicina deles, e vai para o bardal, cara? Você passou uma rasteira.
Não, não, deixa comigo, aquele jeito. Deixa comigo, eu sei, vai dar tudo certo. Deu certo. Acabamos passando os dois e continuamos com essa nossa amizade desde os tempos de adolescente até hoje. Fizemos o curso junto. Ele foi para uma área, eu fui para outra e tal, mas sempre convivendo. Fui morar fora de Curitiba, fui fazer especialidade em São Paulo, ele ficou aqui, depois foi para São Paulo, foi para fora do Brasil, mas a amizade sempre continuou, sempre nos vendo, sempre que possível nos víamos, e até hoje nos encontramos frequentemente. Uma vez por semana, uma vez cada 15 dias a gente janta com as esposas, mas é muito bacana. Então, só para contar da minha situação como vestibulando, né? Então foi uma época muito difícil, né? O vestibulando diziam que não era matéria, né? Porque não ocupa lugar no espaço. Vestibulando é tudo que ninguém quer saber e tal, não ocupa lugar no espaço. E eu não tinha restaurante universitário, restaurante de vestibulando não existia, né? Então, para a gente comer, ia nas pensões aí e tal, ia se virando, né? E aí, com muito custo, eu consegui passar na faculdade e eu sempre dizia para meus amigos, olha, eu só tenho uma chance, né? Não é a bala de prata do Collor, mas era só uma chance, porque era muito sacrifício para meu pai, eles tinham que sacrificar muito para que eu pudesse estudar. Mas, felizmente, no primeiro vestibular, eu só fiz um vestibular na minha vida, passei. E fiz o curso. Então, voltando um pouco na minha história, depois vamos falar um pouquinho da minha carreira como médico. Voltando um pouco da minha história, eu quero contar a origem da minha família. Então, eu sou genuinamente brasileiro, porque a família, de parte do meu pai, descende de um ramo chamado família Souza Meirelles. Essa família veio do arquipélago dos Açores em torno de 1700. Então, a descendência mesmo de brasileiros começa com as Três Ilhoas. São Três Marias, né, que foram casando, tendo filhos e tal. Então, eu tenho, se não me falha a memória, eu sou a 11ª geração conhecida de brasileiro. Então, eu sei quem foi o meu 12º meu ascendente, e a 11ª que são de brasileiros. Então, eu sou brasileiro pé rapado mesmo, pé duro. E da parte da minha mãe, também uma família de portugueses, vieram... Aí eu sou a 5ª geração, acho, de brasileiros. Meu avô, João Oliva Alves Alcântara, né, Coronel João Oliva Alves Alcântara, tem uma particularidade, né? Ele foi para Jacarezinho no fim dos anos de 1800 e veio para Curitiba como deputado estadual em 1896. Foi 2 mandatos deputado estadual. Então, esses nomes de ruas mais antigas de Curitiba, todos quase foram colega de assembleia, porque ele teve 2 mandatos. Reza a lenda que ele, na época, tinha voto de pobreza. Putz, sacana, né? No tempo que todo mundo dividia o Estado, dividia o país e tal, ele tinha voto de pobreza. E ele lutava contra isso. E ele, claro, não conseguiu impor o seu pensamento, né, o pensamento franciscano, e ele acabou, no 2º mandato, ele acabou renunciando e encerrou a carreira política no Paraná. Mas aí ele mudou para Piraju, onde nasceu meu pai. Meu pai é o caçula de 7 irmãos, ele teria hoje 116 anos. Não, 106, ele é de 1913. E então, meu avô foi para Piraju, acabou prefeito de Piraju por duas gestões. Piraju, na época, era uma das cidades mais importantes do interior de São Paulo. Ela era mais importante que Sorocaba, era mais importante que a maioria das cidades que hoje estão aí no mapa, né? Foi a primeira usina hidrelétrica do Brasil.
quem fez foi o filho do Roosevelt, o engenheiro responsável pela construção dessa barragem. Teve lá, inclusive, na inauguração, tem as fotos, tem livro disso tudo, sabe? E meu avô, então, ele era um rábula. Ele estudou num seminário chamado Caraça, que é um seminário de Minas Gerais, onde a maioria dos presidentes, governadores mineiros passavam pelo Caraça. Era ele falava francês, falava latim, né? Então era uma educação muito rigorosa, muito importante, e que saíram grandes homens públicos. A minha avó, Orminda Alves Alcântara, Fortes Alves Alcântara, naquela época do lar, mas era uma mulher assim fantástica, era muito generosa, muito cativante e trabalhava muito com a ação social. Mas como o pensamento do meu avô era que eles morreram pobres, mas sim, eu tenho muito orgulho disso, da história deles. E quando eu me formei, eu fui para São Paulo fazer residência. Então fiz residência num hospital, chamava na época Hospital Ibirapuera, era um hospital só de otorrinolaringologia. Então era um hospital que tinha um movimento extraordinário. Meu contraparente, o Zé Antônio Pinto, que é meu irmão, meu pai profissional, foi quem me colocou na otorrinolaringologia. Então fiz a residência lá, terminei a residência, já tinha todas as condições de ficar em São Paulo, mas não achei que seria um lugar interessante de criar meus filhos. Achava que era muita bagunça, muita poluição, muito agito, não seria um lugar interessante de criar meus filhos. No segundo ano de residência eu me casei com uma mineira, filha de mineiros, que moravam aqui em Curitiba já há muitos anos, Maria das Graças Mendes Moreira. O pai dela, Sr. José Mendes Moreira, Sr. José Mercedes Moreira, Dona Maria Mendes Moreira. O Sr. José era diretor do Banco Mercantil do Brasil, era um cidadão muito trabalhador, muito correto, e eu fiquei 20 anos casado com ela e tive a felicidade de ter 3 filhas assim maravilhosas, que é a Flávia, a mais velha, depois vem a Renata e a Silvia. A Flávia me deu uma neta que também, todos os meus netos, sem exceção, são muito queridos, me bajulam demais, me tratam muito bem como avô. E então é a Luísa Alcântara Gabardo, que é minha companheira hoje de ir ao estádio. Eu sou atleticano de carteirinha, tenho 2 cadeiras lá, e ela me faz assim, agora ela está chegando hoje, amanhã cedo de viagem, já está me cobrando, porque domingo tem jogo contra o Palmeiras, então vamos ter que ir assar aquele porco que com certeza nós vamos fazer no rolete. A Renata me deu 3 filhos, era casada com o Gumercindo dos Santos, lá de família de Itararé, e me deu 3 netos, a Antônia, o Kaique e o Arthur, que são gêmeos, e a Renata me deu o Gumercindo Neto, o Guilhermo, e agora a Maria Beatriz, que está com 3 meses e pouco. Coisa mais linda do mundo, não é por ser minha não, mas é fantástica. E só que o pai é coxa, está querendo que os filhos sejam coxa, mas espera. E a Silvia, minha caçula, é casada com o Franco, que é um músico especial, tem uma sensibilidade musical assim muito grande, e é uma figura maravilhosa, e me deu 3 netos, então, que é a Antônia, e os gêmeos, que são o Kaique e o Arthur. Então a Silvia, em 2 anos e pouco, ela me deu 3 netos. Dava um de cada lado e outra pelas pernas. Mas todas saíram muito bem como mães, só me deram alegria. Bom, então,
terminando a minha residência, eu recebi um convite para dar aula na faculdade em Santos e montar a residência na Santa Casa, a residência de otorrino na Santa Casa. Me bandiei para Santos. Uma cidade muito agradável, que é uma cidade que falei, bom, essa cidade é uma cidade que eu vou poder criar meus filhos, vou poder ter uma qualidade de vida boa. Mas, infelizmente, pelas circunstâncias, não era bem aquilo que tinham me prometido e eu acabei me desgostando e um ano depois vim para Curitiba. Aqui em Curitiba trabalhava 12 horas por dia, trabalhava no INS, na época INPS, trabalhava na Clisama como otorrino, fazia a revisão de contas no INPS e no final da tarde eu trabalhava no IP e depois ainda ia operar. E tinha um espaçozinho no meio do dia que eu fazia consultório. Foi uma época muito difícil, muito trabalhosa. Trabalhei 3 anos com isso, mas fiz muitos amigos, fiz muito relacionamento. Tive um relacionamento muito grande com quem na época era o pediatra assim, mais famoso de Curitiba, que era o Dr. Plínio Pessoa, e ele me ajudou muito. Acabei trabalhando dentro do Pequeno Príncipe e fiz um núcleo de amizade muito grande lá, só que não me satisfazia muito porque eu acabava atendendo só crianças e algumas patologias que eu gostava de fazer quase não tinha em criança, que eram as grandes cirurgias mais complexas de ouvido, e eu fiquei meio assim, e aí outro colega de turma, que já foi, inclusive, passou por esse convite seu, o Alceni Guerra, me convida e me leva para Pato Branco. Bom, fiquei 8 anos em Pato Branco, fiz uma clínica muito boa e tal, mas médico no interior é um perigo, né? Porque acaba se envolvendo com o clube de serviço e não sei o quê, e de repente, quando você menos espera, está fazendo política. E eu acabei fazendo política. Instado por amigos, não, você tem que participar, Eu gostava, sempre gostei da política, sempre tive lado, mas nunca tinha disputado a eleição, nem tinha filiação partidária. Um belo dia, Zé Richa, em Pato Branco, assino a ficha no MDB, meu padrinho de filiação no velho MDB de guerra, né? Um tempo era MDB. Bom, daí me colocar em fogo, me colocar em lenha para ser candidato a vereador foi um pulinho, né? Acabei sendo candidato a vereador e fui o segundo vereador mais votado da história de Pato Branco. Bom, eleito vereador, o que o pessoal diz? Não, você vai ser deputado, vai ser prefeito, né? Aquela confusão toda. No fim, acabei me envolvendo na política, mas não abandonei a medicina, fui candidato a prefeito, numa situação muito difícil, porque nós do MDB, que tinha virado PMDB depois, tínhamos saído do plano real, do plano cruzado, né? como um estelionato eleitoral, então levamos muita crítica com relação a isso. Acabei não ganhando a eleição Desculpa, antes de ser candidato a prefeito, eu fui candidato a deputado estadual e me elegi. Me elegi na primeira eleição que eu disputei para deputado, me elegi, aí vim para Curitiba e, infelizmente, tive que deixar a medicina, porque se você quer fazer um trabalho bem feito, tem que ter ordem, né? Tem que ter visão e não pode ficar dicotomizado ou mais. Então, acabei deixando de lado a medicina e acabei me dedicando exclusivamente à política. Fui líder do PMDB, fui presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, fiz muitas viagens, muitos eventos no interior do estado, eventos tentando valorizar a agricultura, levando algumas coisas como a sericicultura, ou a criação de ovelha, a vinicultura para o interior do estado. E fui bastante, trabalhei muito nesse sentido. Mas era uma coisa que não me realizava, a política não me realizou realmente.
eu passava o dia brigando por uma coisa, brigando por outra, e no fim do dia eu via que não tinha resolvido nada. Então o prefeito da cidade de São João, um grande amigo, Renato Canan, me ligava: Lauro, caiu a ponte aqui, precisamos dessa ponte, essa ponte é importante e tal, deixa comigo. Ligava para o Heinz, que era o secretário dos transportes: Heinz, caiu a ponte lá do rio, não sei o quê, da linha, não sei o quê, precisa de urgência e tal. Aí o Heinz passava para o ajudante de ordem dele e para o outro e tal, e aí a coisa começava a não andar, sabe? Tava aquela cobrança, aí o prefeito me ligava: como é aí a ponte? Eu ligava: estamos vendo aqui, olha, e não resolvia. Então eu tinha um caderno que era desse tamanho, anotado as coisas que me pediam e que eu estava tentando resolver. E era difícil, viu? Para sair era muito difícil. Então era um negócio. E na medicina não, na medicina você senta teu paciente, conta a história, você analisa, avalia, faz direitinho, examina e tal, e faz um diagnóstico, prescreve um tratamento, fala de um prognóstico, mas saiu dali, está resolvido. Pode ser que daqui uma semana ele volte a ser: doutor, não melhorou, mas aquele dia eu limpei a minha mesa. Aí não melhorou, vamos ver o que está acontecendo e tal, mas era resolutivo. E na política, infelizmente, se você não é do executivo, você não resolve. Mesmo sendo amigo, eu sempre fui muito amigo do Álvaro, mas você não consegue, por quê? Porque é amarrado, ele é cheio de nós. Então, eu fui para a reeleição, porque realmente os companheiros, assim, né? Diz que você entra na política por causa dos amigos e não sai por causa dos inimigos, né? Eu, felizmente, não tinha inimigo. Tinha adversário, evidente, mas não tinha inimigo. Mas os meus amigos não me deixavam sair da política. Não queriam que eu saísse, por quê? Porque eles queriam que eu apoiasse, né? Aí tinha o candidato a prefeito que eu tinha que apoiar. Eu cumpri todos os meus compromissos, mas não fui para uma reeleição com ganas, como eu fui para a primeira vez. Então, não me reelegi. Quando não me reelegi, me deu um alívio. Estou com a consciência tranquila, fiz o meu trabalho, saí mais pobre do que entrei, mas fiz o que eu podia fazer, que estava ao meu alcance. Aí, bom, então agora não me reelegi e tal, né? Vou ter que voltar para a minha medicina, urgente, né? E aí eu já não pensava mais em ir para Pato Branco, porque minha família já estava estabilizada aqui, minhas filhas estudando, já perto de entrar em faculdade e tal. Então eu optei por ficar em Curitiba. Então eu tinha que começar uma vida profissional aqui em Curitiba. Eu tinha 49 anos nessa época. Mas eu fiz muitos amigos, né? E quando você faz muitos amigos, você tem muitas portas abertas. E eu fui no Hospital Pequeno Príncipe, que eu tenho a felicidade de ter sido o autor do projeto de lei que o Hospital César Perneta era comodatado ao Pequeno Príncipe. Então o Hospital Pequeno Príncipe não tinha condições de investir no Hospital César Perneta. Por quê? Porque não era dele, e mudasse o governo, acabava o comodato e daí o nosso dinheiro foi. E o hospital sempre luta com muitas dificuldades, porque o Hospital Pequeno Príncipe é um hospital filantrópico. Naquela época, 90% dos pacientes eram carentes, eram pacientes com dificuldades financeiras e tal, então 10% não mantinha esse hospital. Então dependia de verba de governo, disso, daquilo. E eu tive a felicidade, então, de ter tido um insight de conversar com a Dona Eti Forte, e acertamos de fazer um projeto de lei que doasse o Hospital César Perneta anexasse ao Pequeno Príncipe. Isso foi na época que eu fiz o projeto, foi muito conturbado, porque tem a turma: não, dá um hospital público, vai para um hospital particular, mas não é hospital particular, é um hospital público, gerido pela iniciativa privada, mas é um hospital público, porque 90% do paciente que é atendido lá é do SUS, na época do NPS, depois INAMPS. E aí convenci o Álvaro, ele meio relutou no começo, porque não conhecia até um episódio: mas que lá é um hospital careiro, porque a minha filha cortou a testa, foi lá, me cobraram uma grana. Na época que aconteceu isso, ele era senador.
Pô, se não cobrar do senador, vai cobrar de quem? Tem que pagar mesmo, vai lá, paga, entende? Então, ele não sabia que realmente era o que era o hospital, né? A qualidade que dava de atendimento ao paciente carente, ao paciente do sistema de saúde. E aí convenci mais alguns colegas, né? Que tinha um colega que não podia, os mais estatizantes, né? Queriam que ficasse o hospital para o Estado e ponto final. Só que o hospital estava caindo, já começando a cair os pedaços. Por quê? Porque quem vai pôr dinheiro num negócio que não é dele e tal. Convenci, deu tudo certo, aprovamos. O Aníbal Cury também me ajudou nessa época. O Aníbal Cury sempre ajudou o Hospital Pequeno Príncipe e acabamos fazendo que o projeto de lei passasse e virou patrimônio do Hospital Pequeno Príncipe, que é um patrimônio de Curitiba, do Paraná e do Brasil. O Hospital Pequeno Príncipe. Aí, o Pequeno Príncipe, que nunca nadou em dinheiro, mas começou a investir, reformou todo o César Perneta, tá lá como era na década de 20, 30, e hoje está totalmente integrado, então foi uma coisa muito boa. E também tive, quando estava começando as UTIs aqui, eu tive a felicidade de poder conseguir um dinheiro para comprar a primeira ambulância do Hospital Pequeno Príncipe. Então compramos a ambulância, doei. Como fazer política é uma coisa gozada, né? Você tem que... É que nem a galinha, né? Tem que botar ovo e cacarejar, não que nem a pata. Bota um ovo bonito e tal, não cacareja, não vende o ovo dela, né? Eu nunca cacarejei nada, nunca fiz disso trampolim para pedir voto, nada, entende? Então, o amigo que estava montando a UTI me pediu, Laura, precisamos de uma UTI e tal. Aí fui atrás de quem pudesse doar, entende? E no fim consegui 2 cheques nominais, cruzado, o cheque administrativo para o Pequeno Príncipe para comprar a tal das ambulâncias. Entreguei para ele, não tem uma fotografia, não tem nada, entende? Outro dia até, eu falei assim, não, fulano conseguiu a ambulância. Eu falei, o quê? Negativo. Naquela época eu não falei, mas hoje eu vou falar. Essa ambulância quem conseguiu fui eu. E aí, quando eu voltei para a medicina, quando eu quis voltar para a medicina, fui para o Hospital Pequeno Príncipe e na hora me estenderam um tapete vermelho. Não, você venha que você vai ser do nosso corpo clínico e tal. E eu nessa época tinha colocado para mim aquilo que eu não quis fazer naquela época que eu saí de Curitiba, que era só atender criança. Falei, a partir de agora só atendo criança. E fui o precursor da otorrinopediatria em Curitiba, inclusive no Hospital de Clínicas, criamos lá um departamento de otorrinopediatria dentro da cadeia da otorrino, e hoje ainda sou o chefe do serviço de otorrinopediatria do Hospital Pequeno Príncipe, onde nós somos 11 profissionais. Comecei sozinho e hoje somos 11 profissionais. E é indiscutivelmente um dos melhores serviços do Brasil, se não o melhor. Bom, só que essa ideia minha, esse sonho de voltar para a medicina, que eu estava louco de voltar, foi cortado por um indivíduo chamado Roberto Requião de Melo e Silva. Eu fiz a campanha do segundo turno com ele, viajamos de helicóptero por aí tudo, pedindo voto e fazendo comício e tal, e ele dizia, nós vamos ganhar essa eleição. Lá embaixo, o Martinez tinha passado, assim, foi uma explosão a votação do Martinez em cima dele, o Richa ficou num terceiro lugar, e ele falou, nós vamos ganhar essa eleição e nós vamos trabalhar junto. E aí, falei, Requião, nós vamos ganhar essa eleição, só que eu vou voltar para a minha medicina. Bom, ganhamos a eleição. E aí, sumi. Fui para o hospital, acertei lá de começar a trabalhar e ele me liga, preciso falar com você. E aí foi aquela história, aquela conversa, né? Como é que é? A sedução, né? Não, você tem que vir, nós precisamos trabalhar junto e papapá. Bom, falei, Requião, não vou trabalhar, vou voltar à medicina, porque eu quero fazer medicina e ponto final. Mas ele não se deu por... Aí ele queria ir queria falar com o Alceni em Brasília, que era ministro da Saúde na época, e ele como eu era muito amigo do Alceni, ele sabia disso, ele diz,
Lauro, agenda lá com o Alceni para mim, eu quero falar com ele e tal. E eram adversários políticos, né? Não o Alceni, sempre foi um paranaense, um gaúcho paranaense, nunca teve esse problema. Mas é claro, teve uma disputa muito grande com o Martinez e tal. E aí falei, não tem problema, peguei e liguei para o Alceni, né? Alceni, o Requião quer falar com você e tal. Não tem problema, desde que você venha junto. Falei, negativo, não vou junto. Aí, conversa vai, conversa vem, o Requião foi lá e ele recebeu o Requião, conversaram e tal. Ele falou, eu tenho um lugar para o Lauro lá no Paraná, que se ele aceitar, ele vai ser um espetáculo, vou poder ajudar, porque eu confio muito nele e vou poder ajudar muito nessa área, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar. E aí o Requião veio. Você vai escolher duas coisas, o IP ou o Tecpar. Falei, mas você está brincando, cara. O IP, eu vou lidar com o professor, né? Pô, com as reivindicações que são justas deles, com o policial militar, que as reivindicações são justas, mas eu vou ter dificuldades. Não quero saber. Não, então tem que parar. Eu não entendo nada de tecnologia, pô, nunca fui gestor disso, não, mas tem um corpo técnico muito bom, realmente é extraordinário o corpo técnico do Tecpar, e eu acabei aceitando em função de toda essa pressão. E ele dizia antes para mim, ó, você é meu candidato in pectoris para ser secretário de saúde, mas eu tenho compromisso com os amigos, e que são meus amigos, companheiros e tal, que eu não posso fugir. E então, infelizmente, eu não quero ser secretário de saúde, eu quero ser médico, me deixa ser médico. Bom, aí não teve jeito, acabei indo para o Tecpar. E realmente o Tecpar é uma empresa fantástica, que já ia muito bem, e com a ajuda do Ministério da Saúde, na pessoa do Alceni, nós pudemos ainda alavancar, e tem muitos convênios com o mundo inteiro, produz muita coisa que pouca gente produz, dá um auxílio à indústria muito grande em tecnologia, e estava se começando a falar muito em qualidade e produtividade, e nós tínhamos muitos técnicos que tinham ido para o Japão para aprender como é que se trabalha com tecnologia e produtividade, né? Qualidade. Bom, eu sei que o Tecpar foi assim, olha, ampliei os laboratórios, melhorei tudo, para você ter ideia, dobrei o número de instalações, foi assim uma gestão muito, muito boa, me deixou muito feliz com o que eu consegui fazer. Terminou isso, terminou o governo, falei, bom, agora ninguém me segura mais, eu vou voltar para a medicina. Fui para o Pequeno Príncipe, me abri as portas, tapete vermelho e tal, aí sentei e comecei a trabalhar com o que eu queria fazer mesmo. E aí eu queria trabalhar só com criança, e aí montei um grupo, comecei sozinho, né? E aí depois fomos montando um grupo, hoje nós temos um grupo extremamente qualificado na área de implante coclear, de barra, né, que é prótese ancorada em osso, cirurgias de laringe, de as crianças com dificuldade respiratória, com a evolução das UTI neonatal, que as crianças nascem com 500 gramas e sobrevivem e vivem depois vida normal, mas ficam muitas vezes com sequelas, né, estenose de traqueia e tal, entende? Então nós fazemos, nosso grupo lá dilata e faz, é muito bom. E fazemos curso e viajamos e estamos numa luta muito grande. Então essa mais ou menos é a minha história de profissional e tal. Então, como eu tinha falado, eu me separei, com 20 anos de casado, me separei e acabei conhecendo uma moça que eu já era amigo dos pais dela. E acabamos nos entendendo, né? E por isso, em função disso, nós nos casamos
E eu acabei ganhando mais 2 filhos queridos que eu amo de paixão, que é a Maria Vitória de Almeida Lima e o Diogo de Almeida Lima. A Maria Vitória também é a única que mora conosco ainda. Ela é solteira, fez comunicação na PUC, hoje trabalha no Boticário, e o Diogo, que é advogado. E o Diogo nos deu um casalzinho de netos, que é também paixão das nossas vidas, né? A Luísa Zanin Lima e o Rafael Zanin Lima, que hoje, infelizmente, mudaram para 900 quilômetros daqui. Estão morando no bico do Triângulo Mineiro, na divisa com Goiás. Semana que vem vamos para lá para visitá-los, porque a saudade já é muito grande. Eu gosto muito de trabalhar, adoro trabalhar, levanto de manhã muito animado, eu faço inveja para muito residente, recém-saído da residência, não me desafio porque perdem para mim, e eles me dizem isso e valorizam isso, que me agrada bastante. Então, para mim, o trabalho é um hobby, é uma alegria, uma distração. E, além de tudo, eu consigo tirar uns trocos ainda, né, que também eu gosto muito de vinho, né? O vinhozinho me faz muito bem, né, para a alma e para o corpo, né, porque as vastatina que tem, o revesterol que tem no vinho, diz que faz muito bem para o coração. Então, eu gosto muito do vinho e procuro tomar, não muito, mas o suficiente para me manter em forma. E tem o hobby que eu gostaria de fazer mais, mas infelizmente, dadas as circunstâncias, eu faço menos do que eu gostaria, que são as viagens. Adoro viajar, conheço muitos países, tive a felicidade de viajar bastante, conheço alguma coisa dos 5 continentes, e tem uma outra coisa que também eu gosto muito, e que também, se eu pudesse, eu faria pelo menos uma vez por mês, uns 10 dias, ficar lá no Amazonas, pescando os tucunarés, os pirarucu, pirarara e outros peixes maravilhosos que tem lá. Pesca e solta. Não pesco simplesmente para matar, pesco e solto. É esportiva mesmo, mas é uma coisa. E vou aqui no Rio Iguaçu, que tem um crieme de lambari que não tem tamanho. Essa semana, meus amigos estão lá pescando lambari. É um lugar maravilhoso, a Pousada das Palmeiras, onde você pega, assim, num dia, vários quilos de lambari. É uma loucura, é muito bom. Só que a turma foi essa semana, e qual a informação que eu tenho? Que o rio tem 40, 50 degraus para chegar até o pesqueiro, porque fica nos... como é que fala? Os trapiches ficam lá embaixo. Conforme o rio sobe, o trapiche vem no cabo de aço e sobe. E conforme o rio desce, baixa. Então tem uns 40, 50 degraus. Você imagina o degrau íngreme, que é um corte de rocha reto. E eu recém-operado de joelho, né? Há 3 semanas operei meu joelho, então estou em fisioterapia e tal. Estou com um pouquinho de dificuldade ainda. Não podia descer 40, 50 degraus, né? Então, meus amigos estão lá só pescando lambari e eu aqui. Mas até o final do ano eu vou lá para o Amazonas. Ficou faltando eu falar das coisas hoje mais importantes para mim. Eu falei dos meus netos, das minhas filhas, falei dos filhos que eu ganhei, né? Que vieram se somar aos meus filhos e hoje são tão filhos quanto os outros. Para mim não tem distinção alguma. Brigo com todos eles. Sempre procuro orientar o caminho para todos eles, e eu não poderia deixar de falar dos pais da minha esposa, que eu conheci antes de conhecê-la. Nós viajamos juntos, tivemos uma viagem de trabalho e passamos alguns dias juntos, fiquei encantado com o casal. É o Aldo de Almeida Lima e a Estela Males Veloso de Almeida. São figuras maravilhosas. Minha cunhada, a Juliana, hoje diretora, presidente do Museu do Olho.
o meu cunhado Marcelo Vosnica, né, o rei do trigo. E para finalizar, eu quero dizer de quem tem me acompanhado nos últimos 25 anos, né, que é a minha querida Isabela. A Isabela que me ajudou nos momentos mais difíceis, né, no recomeço de vida, né, se começar uma carreira profissional aos 49 anos de idade, é muito difícil. Então eu tenho assim um amor muito grande por ela, por todo o que ela me apoiou nesse tempo todo e por ter me dado mais 2 filhos, né, que são 2 pérolas, que eu brigo também, mas são 2 pérolas muito queridas. Então eu tenho só que agradecer a felicidade que eu tive de ter tido todo esse trajeto de vida, uma vida simples, né? Uma vida difícil, né? Os primeiros anos muito difíceis, depois melhorou um pouco, depois piorou outra vez, né? Porque quando você sai da política, se você... Um profissional liberal que sai da política, ele sai depenado, ele sai... Claro que tem alguns que se dão bem, né? Mas eu não sou profissional, não faço a profissão de fé do meu avô de ter voto de pobreza, né? Mas não sou ganancioso, não sou ambicioso a ponto de valorizar dinheiro acima de amigos, não. Tanto que a quantidade de amigos que eu tenho é muito grande, e me faz muito feliz, me dá muita força. Então, todo esse pessoal que me ajudou, né, eu tenho só que agradecer, em especial hoje a Isabela, que está ao meu lado e cuida de mim. É uma querida.